Graça e paz, povo de Deus, estamos mais uma vez juntos e atentos a Ele. E neste momento eu quero compartilhar um texto com você que é um texto muito especial para mim. É Gênesis capítulo 18, que fala sobre o relacionamento de Abraão com Deus. E mostra para nós o discernimento de Abraão de entender quem estava diante dele. A palavra de Deus nos diz que de tempos em tempos o Senhor nos visita. O Senhor visita a sua terra, o seu povo, caminha no meio dele. E às vezes nós não temos o discernimento de Abraão para entender que ele está presente. E é sobre isso, a minha oração sempre é essa. Senhor, me dá o discernimento de Abraão. Porque Abraão é tido na Bíblia como amigo de Deus. Vamos ao texto? Em Gênesis capítulo 18 está escrito: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, e eis que 3 homens de pé de frente a ele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra, e disse: Senhor meu, se eu acho graça diante da tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, e traga-se um pouco de água, levantai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, para que você possa refazer as suas forças, visto que chegasse até o vosso servo. Depois seguireis adiante. Respondeu eles: Faze como disseste. Como se o Senhor precisasse descansar, como se o Senhor precisasse de uma sombra. Mas o Senhor ele teve esse coração de ouvir Abraão e ter esse tempo com ele. O Senhor estava ali em uma missão. Ele estava a caminho de Sodoma e Gomorra. E também estava ali para fazer uma promessa a Abraão. Querido, Deus nos visita de tempos em tempos. É certo isso. Principalmente quando clamamos a Ele e precisamos da sua presença. O nosso céu não é de bronze, o nosso céu não é de fechado sobre nós. O véu foi rasgado e nós temos livre acesso. Mas naquele tempo, o Senhor ele visitou Abraão, como visitava frequentemente, e Abraão teve o discernimento de saber quem estava diante dele, então ele se prostrou. Isso quer dizer o quê? Reverência. Na adoração precisamos ter reverência, nos preparar para entrar na presença dele. Você não está lidando com qualquer pessoa, você está lidando com o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, aquele que era e que é, o que morreu na cruz e ressuscitou e deu a sua vida por amor de mim e de você. Então você não pode entrar na presença do rei de qualquer maneira. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou a prepará-lo. Tomou também coalha e leite e o novilho, que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Entenda, Abraão era senhor daquela terra. Ele tinha muitos servos. Ele era um homem rico, poderoso no seu tempo. Mas ele serviu o Senhor e ficou de pé. Ele não sentou à mesa. Mais uma vez, a reverência. Ele ficou em pé à disposição do Senhor. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram velhos e avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Então riu-se, pois Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda esse prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há alguma coisa difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. O Senhor conhece os nossos pensamentos e sabe tudo o que pensamos e sentimos. Ele percebeu a dúvida e percebeu também a incredulidade de Sara, por ser de idade avançada. Mas lembra que eu falei
que Deus estava ali para fazer uma promessa para Abraão, para mudar a história de Abraão. Abraão já era sim de idade avançada, Sara também, mas eles foram fiéis, serviram ao Senhor em todo o seu tempo, sem murmurar, sem reclamar. E fora do tempo, do nosso tempo, Deus veio e fez um milagre sobrenatural. Eu comecei falando do versículo 18, do discernimento de Abraão, e também disse que o Senhor veio para entregar uma promessa a Abraão, mudar a história de Abraão, mas Deus veio com uma missão: julgar Sodoma e Gomorra. E quem estava em Sodoma e Gomorra? Ló, sobrinho de Abraão. É interessante que, no decorrer do texto, eu vou ler para você. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou a fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus tem falado a seu respeito. O Senhor, Ele se orgulha de você, porque Ele sonhou com você. O seu nome está escrito na palma da mão dEle. Gente, olha o que acontece. Diz mais o Senhor: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Então Abraão intercede junto aos homens. Deus revela o seu plano a Abraão. Diz a ele que vai destruir Sodoma e Gomorra. E isso aqui é o maravilhoso do texto. É com isso aqui que eu me emociono. É com esse diálogo entre Abraão e o Senhor que eu fico tão constrangido. Preste atenção. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos naquela cidade? E o Senhor disse: pouparei. Abraão ficou constrangido e continuou: se houver 20, se houver 10, se houver 5, e o Senhor todas as vezes, eu pouparei a cidade. Até que percebi que a cidade não tinha justos. Os homens que desceram a Sodoma foram para salvar Ló, sobrinho de Abraão. E aí a história continua. Mas o que mais me chama a atenção é como o Senhor conversa com Abraão no mesmo nível de Abraão. É como Abraão, cheio de defeitos como eu e você, intercede por homens, por uma cidade cruel e injusta. Isso revela que dentro de nós existe a essência de Cristo, a essência do amor de Deus. Isso revela que Deus quer se relacionar comigo e com você. Eu fico impactado com esse texto e fico perguntando para Deus: cadê os tesouros escondidos nesse texto? Porque eu começo a perceber primeiro o discernimento de Abraão, depois eu percebo a adoração envolvida naquele banquete, a oferta de Abraão ao Senhor, depois eu percebo a oração de Abraão intercedendo por uma cidade corrupta, um povo corrupto, e eu percebo também o amor de Deus para com Abraão, conversando com ele de igual para igual. E Abraão é tido como amigo de Deus. Eu também quero ser amigo de Deus. Eu também quero que a corrupção saia de dentro do meu coração, que o pecado seja totalmente apagado. Mas não é assim que funciona. Nós, seres humanos, temos defeitos, temos problemas, temos dificuldades, temos anseios, temos corrupção dentro de nós, porque o pecado está em nós. Mas nós temos Cristo Jesus, que morreu na cruz, que derramou o seu sangue. Jesus é nosso advogado fiel. É Ele que nos defende. É Ele que julga a nossa causa. Imagine você tendo dinheiro para contratar o melhor advogado do mundo. Esse advogado ele vai te defender, mas ele não vai pagar o preço da causa. Jesus, além de nos defender,
Ele pagou um preço de sangue por mim e por você. Nesse momento eu quero convidar você a ficar atento ao Senhor. Eu quero convidar você a orar a Deus para ter o discernimento de Abraão, porque só dessa forma nós podemos entender o que ele realmente fez por nós. Só dessa forma nós podemos perceber a presença dele. Muitas vezes eu digo para mim mesmo, Senhor, eu preciso perceber a tua presença. Seria frustrante saber que Deus passou por mim, que Deus esteve visitando minha casa, que o Senhor esteve diante da minha presença e eu não o percebi. Eu não o adorei da maneira como devia adorar. Entenda, eu estou usando o texto de Gênesis 18 como referência. Precisamos ter o discernimento de Abraão para que a presença de Deus sempre seja o centro da nossa vida. Guarda o teu coração e esteja sempre atento a Ele, em nome de Jesus. Deus te abençoe.